Olá pessoal, como vocês estão? Nesta aula, nesse vídeo, eu vou estar explicando duas coisas. Primeiro, o que é tarô, as suas ferramentas, como nós podemos utilizar isso no dia a dia, explicar um pouquinho mais sobre as cartas para vocês e também explicar, demonstrar depois a nossa formação, a formação da EBRAF em tarô, é um tarô terapêutico. Eu vou explicar o que vocês vão poder estar aprendendo ali nessa formação e principalmente as ferramentas pessoais e profissionais que vocês vão conseguir obter. Tá? Então, de uma forma bem simplificada, rápida e direta, eu quero que vocês entendam que o tarô, ele nada mais é do que a representação das nossas emoções. Ah, como assim, Rafa? Eu quero dizer a vocês que toda vez que você está propagando uma emoção, você tem alguma coisa está acontecendo na sua vida, tem uma carga energética. Então, se você está feliz, tem uma carga energética, tem um código por trás disso. Se você está namorando, isso tem um código. Se você quer buscar, está querendo encontrar alguém na sua vida, isso tem um código. Se o seu universo está querendo que você mude às vezes de caminho, que às vezes essa não é a sua missão, não é o seu propósito, isso também tem um código, isso também tem uma frequência. E aí que entra o tarô. Como que ele sabe essa frequência que eu estou passando? Como que ele sabe esse código? Então, se vocês observarem, aqui eu estou com os arcanos maiores, tá? O tarô ele é composto de 78 cartas, tá? Dependendo ali também do baralho, mas usualmente essa é a estrutura e essas 78 cartas se dividem em arcanos maiores e arcanos menores, tá? São 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Isso eu explico um pouquinho melhor ali na formação, tá? Mas é interessante você saber um pouquinho da estrutura do tarô. E esses arcanos maiores, aqui que eu estou demonstrando para vocês, é muito interessante porque, como vocês podem ver, eles são imagens que representam certas coisas. Então, vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui uma carta aleatória. Peguei essa carta aleatória, né? Essa carta aleatória é o julgamento. Então, o que esse julgamento ele te traz? O que você percebe através desse julgamento? Ah, então é um anjo que está tocando uma corneta, tem pessoas ali que estão louvando esse anjo, tem uma bandeira ali. Quais são as cores por trás disso? Né? Essa reflexão que eu quero que vocês tenham é a reflexão da emoção que a imagem carrega. Nós chamamos isso de arquétipo. Então, um arquétipo é uma representação de algum evento, de alguma coisa, de uma arte. A gente pode dizer que o cavalo é um arquétipo. A gente pode dizer que a estátua da liberdade é um arquétipo. A gente pode dizer, enfim, que a arte, certas artes são arquétipos. Por quê? Porque elas representam a emoção de uma pessoa em um dado momento. Elas são representações de certos eventos. Então, cada carta carrega uma energia. Por quê? Porque ela está representada numa imagem. Vamos ver uma aqui, por exemplo, vamos ver como é interessante, a morte. Olha só como a morte está representada aqui. A morte ela está representada por um cavaleiro, como vocês podem ver, né? Ele está em cima do, ele é na verdade é uma caveira, está em cima do cavalo e em volta dele tem morte, né? Tem pessoas mortas, tem pessoas passando por desespero. E não que seja exatamente assim a leitura da carta, as leituras da carta elas também são um pouco abstratas, tá? Muita gente, não, tem que ler a carta desse jeito, porque se não ler desse jeito vai ler errado, a base tem que ser assim. Não, gente, também já vamos quebrar uma ideia assim. Muitas vezes a carta ela vai ser abstrata para cada pessoa que a tira, né? Então, se você, o verdadeiro tarólogo, ele tira a carta e ele enxerga a representatividade disso para cada pessoa. Então não tem um sentido geral. Mas resumindo então aqui para vocês, tarô nada mais é do que a representação das nossas emoções através das cartas. E como que acontece essa tiragem? Por que essa carta veio para mim? Acontece por ressonância. Se a gente for estudar um pouquinho mais sobre as terapias holísticas, sobre o reiki, sobre a apometria, entrar nessa questão mais da espiritualidade, nós começamos a compreender que há uma lei da atração.
né? As nossas energias, elas ressoam, ou seja, elas propagam para o mundo, e no momento que elas propagam para o mundo, essa energia atrai certas coisas. Então, se você está atraindo coisas ruins na sua vida, possivelmente é porque você está propagando esse tipo de frequência, esse código. E as cartas, elas puxam isso, né? As cartas, elas são a representação disso que você está sentindo, tá? Basicamente é essa a estrutura. Só mais um adendo que eu gosto de trazer é que o tarô ele funciona muito semelhante a uma técnica antiga chamada dowsing, tá? Poucas pessoas sabem disso, porque o dowsing é uma técnica que os fazendeiros nos Estados Unidos e principalmente na Inglaterra utilizavam há vários anos atrás para encontrar água. Então eles utilizavam aquele graveto, né? Ia com graveto assim andando no chão e quando encontravam água, o graveto virava para baixo, demonstrando que ali naquele lugar tinha algum poço artesiano ou algo do tipo. O interessante é que essas pessoas elas não tinham nada de sensibilidade energética, não, muitas vezes eram ateus, muitas vezes não entendiam de espiritualidade, mas eles sabiam que aquela ferramenta, né, a realizar a pergunta e utilizar o graveto para encontrar água funcionava. Né? Até hoje tem grandes empresas, tem empresas realmente nos Estados Unidos que se utilizam dessa técnica. Então isso quer dizer o quê? Que da mesma forma quando nós fazemos uma pergunta para um vareto, né, e a gente encontra água, quando a gente faz perguntas para o tarô, ele também nos responde. E não é algo espiritual, não é algo energético, não é algo, nossa, de outro mundo. Não, isso daqui é puramente energia e o poder das nossas emoções. Tá? Uma vez que você carrega uma emoção e essa emoção se propaga para o mundo. E o tarô, ele acaba sendo apenas uma ferramenta que vai trazer essa resposta que muitas vezes você já sabe. A resposta já está em você, só que você não sabe codificar essa resposta. Então o tarô ele vai auxiliar a você realmente codificar essa resposta, codificando essa resposta através de arquétipos. Ele simplifica isso, porque pensa, muitas vezes a resposta que você já sabe internamente dos caminhos que você tem que seguir, você já sabe que é a sua missão, você já sabe uma série de coisas. Só que você está num âmbito tão abstrato que você não consegue colocar isso na realidade. E aí entra, né, essas questões que eu falei, do pêndulo, vai para a radiestesia, aqui no tarô é as cartas, e isso facilita muito, muito, muito o nosso entendimento. Tá, então o tarô é basicamente isso. Agora eu vou falar um pouquinho da nossa formação. A nossa formação é uma formação completa em tarô, tá? São mais de 270 slides explicativos, onde eu passo por todas as cartas, por todas as 78 cartas. Eu falo da jornada do herói, eu passo sobre a questão dos arcanos maiores, dos arcanos menores. Eu faço um demonstrativo realmente de toda essa estrutura dos arquétipos, tá? Para vocês. Eu explico o lado bom de cada carta, porque, a morte. Quando eu falo da morte, eu falo assim, nossa, é algo ruim, surgiu a morte. Mas na verdade não é isso, né? Às vezes a carta vai ter o lado bom, mas ela também vai ter o lado ruim. E vice-versa, todas as cartas possuem o lado da luz e o lado da sombra. E eu vou demonstrar isso para vocês. Além disso, eu vou estar ensinando para vocês algumas mesas de tiragem. Vai ter materiais complementares que vocês também podem estar adquirindo se vocês quiserem trabalhar com isso, né? Então ali a gente tem um material na nossa lojinha também, se vocês... Ah, Rafa, eu já sou taróloga, mas eu quero exponencializar os meus resultados. Na loja Ponto e Brave vocês também têm ali um pacote com mais de 50 tipos de tiragem, tá? Todas explicativas, já desenhadas, né? A estrutura das tiragens para vocês, para profissionalizar ainda mais o seu atendimento. E nessa formação também vocês vão ter algum material de apoio, tem apostila, tem uma série de coisas para auxiliarem vocês a começar a trabalhar com o tarô, entender o poder por trás das cartas e de uma forma muito clara, direta, simples, tá? Sem toda essa questão abstrata assim, que muitas pessoas desenvolvem. Tá? Nós acreditamos que todas as terapias holísticas elas têm que ser simplificadas de uma forma que todo mundo possa obter resultados e possa utilizar dessas ferramentas no seu dia a dia. Tá bom, gente? Esse vídeo foi esse. Se vocês quiserem acessar a formação, conhecer um pouquinho mais sobre BRAF, tem um link aqui abaixo, tá? Acessem, conheçam um pouco mais sobre a gente e venham participar desse movimento, do movimento holístico, tá bom? Aguardo vocês.